Mas eu acho que primeiro é importante a gente colocar o contexto que a gente está hoje. A gente está num contexto que a gente entrou numa pandemia, que o mundo achava que ia ser uma grande depressão, houve uma coordenação fiscal e monetária muito grande, nunca antes visto na história, nem nada parecido, né? E aí isso transformou a perspectiva de uma depressão numa recessão, mas teve efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é que foi uma injeção muito grande de recursos, 9 trilhões no período de 14 meses, em cima de um PIB mundial de 80 trilhões, e acho que demorou um pouco para os agentes financeiros entenderem o que era a consequência daquilo que estava sendo feito. E a consequência veio num deslocamento muito grande na demanda por bens, que gerou vários efeitos secundários. Um deles foi um aumento na demanda de energia e uma inflação que parecia mais persistente no mundo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O Brasil veio até uma taxa de juros de 2%. A gente também, naquele momento, com as informações que existiam, a gente tinha medo, será que a gente vai entrar numa depressão? Como é que vai ser a realidade? Rapidamente, a gente viu que precisava fazer um ajuste. A gente começou o ajuste falando em normalização, porque a gente não achava que a taxa de equilíbrio era 2%, mas aí começou a vir esses efeitos que eu estou mencionando. Eu acho que a primeira coisa importante, a nossa agenda é bastante clara no Banco Central. A gente tem uma parte de estabilidade financeira, porque se o sistema financeiro não estiver estabilizado, você gera todo tipo de problema, como a gente aprendeu na crise de 2008. A gente tem uma agenda de estabilidade de preço, e aí é super importante falar que a inflação ela é um instrumento social também, porque a inflação alta foi o maior elemento de transferência de renda, porque quem tem mais recursos se protege da inflação, quem tem menos, não. A inflação, além disso, ela gera uma má alocação de recursos na economia, porque você toma uma decisão em relação ao investimento que você não tomaria, ou ao consumo que você não tomaria se você tivesse uma estabilidade de preço. Além disso, ela gera uma transferência entre gerações, porque geralmente a saída da inflação implica numa geração futura pagar por um custo de uma geração anterior, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer, e ela dificulta muito o planejamento de longo prazo das empresas, das pessoas, que no final significa menos crescimento e menos emprego. Então, eu acho que tem um pouco esse sentimento do que é um mercado, o mercado é isso. Acho que foi dito aqui, o mercado é uma engrenagem de preço, né? E o preço no mercado é muito importante, porque ele diz para você aonde alocar o recurso, como alocar o recurso e quando alocar o recurso, né? Eu acho que isso é super importante. Eu vou fazer aqui só um ponto importante, que a gente, nessa nova realidade global, a gente teve um evento recente, né, que foi o evento da Inglaterra, né, e o evento da Inglaterra quebrou vários dos paradigmas que existiam em relação à percepção do que o mercado é. Por exemplo, né, foi a primeira vez que o mercado tratou um país desenvolvido, como a Inglaterra, da mesma forma que trata um país emergente, como o Brasil. Se a gente vê a desorganização de preços que teve, a velocidade que foi, por um tema fiscal muito parecido. Uma outra coisa que aconteceu, que é um paradigma que foi quebrado, foi a primeira vez que um mercado desenvolvido, né, com muita liquidez, perdeu a liquidez, na mesma forma como mercados emergentes perdem. Lembrar que aquele dia o mercado estava tão sem liquidez, na parte longa da taxa de juros inglesa, que se o Banco Central não tivesse entrado, os fundos de pensão ingleses seriam amanhecidos quebrados. O que leva ao terceiro paradigma, que impacta as pessoas também. O mercado não é um ente supremo. Se o Banco Central não tivesse entrado, ia ter tido um problema enorme, né, para as pessoas, né, para quem tem dinheiro nos fundos de pensão ingleses. E, por último, que é um tema que eu discuti, vou roubar aqui, que essa foi um ponto levantado pelo Esteves, que é assim, o mercado não é nem de direita nem de esquerda, tanto é que teve uma reação contra um governo de direita, que, aliás, se vendia como um governo, né, que era, vamos dizer assim, da linhagem da Thatcher. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender, né, que a gente teve um gasto global muito alto e que existe uma dívida a ser paga muito alta em todos os países, o Brasil também, até o Brasil saiu melhor comparativamente do que muitos países, mas isso tem um efeito para o que o Banco Central faz. Então, o Banco Central não fala de política fiscal, mas se a gente não tiver uma coordenação, e aí eu vou terminar dizendo assim, o que tem mudado, acho que mudou assim nas últimas semanas, né, no panorama global que impacta a gente. Primeiro, é que eu acho que vai ter a preocupação em relação à inflação diminuiu um pouco. A gente viu alguns números de inflação baixa nos Estados Unidos, em vários outros países, no Brasil, em outros países do mundo emergente, na América Latina, inclusive, a inflação começou a cair. Só que tem dois outros pontos que vieram chamar a atenção. Primeiro, é a coordenação entre o monetário e o fiscal. Você não quer estar, de um lado, subindo os juros, e, do outro lado, o fiscal sendo expansivo, porque, no final, você entra aí numa trajetória de colisão. E o outro ponto, né, que é super relevante também, é essa parte de como vai ser, né, esse equilíbrio, né, de
de longo prazo de trajetória de dívida num contexto onde você precisa ainda atender o social. Então, acho que a gente teve uma mudança grande de paradigmas. Acho que esses últimos 3 anos são aqueles 3 anos que na história do mundo vão ficar marcados como um ponto de inflexão. Acho que a gente precisa entender isso. Mas o Brasil, acho que tem se saído bem, concordo com a Bílio. A gente olha para trás, vê o que a gente passou na pandemia. Teve muitas reformas que foram feitas que deixaram um legado. Elas estão afetando um pouco da oferta, desculpa por falar tanto. Mas assim, o que a gente precisa entender é que juros não é causa, é consequência. Então, é uma consequência de um trabalho bem feito. Obviamente, nenhum banqueiro central quer ter juros altos. A gente quer ter juros baixos. Tem